Bem, meus queridos irmãos e irmãs, já celebramos nessa véspera, neste sábado à noite, dentro da oitava do Natal do Senhor. O domingo, dentro da oitava do Natal do Senhor, é sempre a festa, o domingo da Sagrada Família de Nazaré, a festa da Sagrada Família de Jesus, Maria e José. É uma ocasião para meditarmos, lançarmos um olhar sobre a realidade da família de Nazaré em si mesma, mas também para que possamos meditar um pouco sobre as nossas famílias, sobre a família cristã. Primeiramente sobre a Sagrada Família de Nazaré. É importante sempre lembrar que nós estamos diante da família mais sagrada que já existiu sobre a face da terra. Uma família, digamos assim, pequena, mas grande na sua missão. As três pessoas mais santas que já existiram sobre a face da terra. Eram justamente as três pessoas que constituíam uma família. A primeira pessoa, uma pessoa divina, que é o próprio Jesus, que manifesta a sua humildade ao vir ao mundo para nos salvar, não já descendo nas nuvens, glorioso com todo o poder e glória, mas na humildade de uma criança. Imaginar que Deus... Quem aqui é pai ou mãe? Só para expressar melhor, levanta a mão, só para ter uma ideia, quem aqui é pai e mãe? Você deixaria o seu filho, bebezinho, recém-nascido, com qualquer pessoa? Eu vou viajar e eu estou aqui, fica aqui com meu filho. Você escolhe a dedo a pessoa da sua maior confiança. Agora você imagine o próprio Deus. Nós que até somos tão limitados na capacidade de amar. Agora imagine Deus, que é o próprio amor, a perfeição do amor. Deus Pai, fazer com que seu Filho Jesus venha ao mundo, embora sendo Deus, mas veio como uma criança indefesa. Sabe que um bebezinho recém-nascido, uma criança, é um ser completamente indefeso, totalmente dependente do pai, da mãe, de outras pessoas. Deus entregou o seu Filho, agora recém-nascido, feito homem, nas mãos de um casal. Então você imagina o grau de santidade, o quão Deus preparou o coração deste casal para essa missão. Primeiramente, a própria humildade do Filho de Deus, de sendo o Todo-Poderoso, encarnar-se e nascer na fragilidade de uma criança, dependendo do ser humano até para trocar a fralda, até as necessidades mais básicas. E Jesus, digamos assim, respeitou essa experiência humana plenamente, até ao ponto da palavra de Deus dizer que não só isso, mas que ele era-lhe submisso em tudo. Hoje a gente vive num tempo de tanta soberba que às vezes a gente vai fazer um matrimônio e lê a passagem de Efésios 5, que diz assim: mulheres sejam submissas aos seus maridos. Aí as feministas, mas não pode, tem que mudar essa passagem da Escritura. Mas o próprio Filho de Deus era submisso a dois seres humanos. E que nós entendemos que a submissão não é uma anulação da personalidade. E aqui a primeira mensagem para nós também nas nossas famílias. Por que é que Jesus era plenamente submisso a José e a Maria? Porque Maria e José eram plenamente submissos a Deus. Porque sabia que tudo que José e Maria lhes mandaria fazer era em Deus e segundo a vontade de Deus. Então a primeira pessoa da Sagrada Família, a pessoa divina de Jesus, era esse exemplo da humildade de Deus e do desejo de Deus de mostrar que, assim como nós somos criados à sua imagem e semelhança, Ele quis vir ao mundo assumindo a nossa realidade humana. Depois, as duas pessoas humanas, agora a pessoa de Maria e de José. Nós dizemos na teologia, na fé cristã, ao longo dos séculos, muitos santos
de que José e Maria, eles são santos de um modo diferente de todos os outros santos da igreja. Todos os santos são santos na ordem da graça, ou seja, pela graça de Deus vão se santificando, vão dando o seu sim a Deus, Deus vai com a sua graça santificando. São Francisco, Santa Teresinha, Santo Antônio, todos os santos da igreja. Mas a Maria e a José, nós dizemos que eles são santos na ordem da encarnação, ou seja, que esses dois santos, Maria e José, possuem um grau de santidade, receberam de Deus uma graça de santidade infinitamente superior à de qualquer outro santo que existiu sobre a face da terra, e até mesmo uma santidade que se eleva à santidade dos santos anjos, devido à missão. Por que é que dizemos que são santos na ordem da encarnação? Porque são os dois únicos santos em toda a história da igreja que receberam a missão de cuidar, de guardar o próprio Filho de Deus. São vocações únicas. Muitos são chamados ao matrimônio, muitos são chamados ao sacerdócio, à vida consagrada, mas ser chamado para ser a mãe de Deus foi uma vocação única. Para ser o pai adotivo, o pai putativo, ou seja, o pai que iria sustentar, guardar e manter o Filho de Deus, é uma vocação única na história da igreja, a São José, que não irá se repetir. E essa santidade na ordem da encarnação, que é algo infinitamente superior. Há um mistério também muito bonito, muitas vezes é pouco falado, né? Mas é uma ocasião para a gente partilhar isso. Alguns santos pensavam diferente, mas o consenso maior entre os santos, doutores da igreja, é que, na verdade, Maria e José, eles já tinham um desejo no coração de fazer um voto de consagração total a Deus. Tanto Maria queria se entregar totalmente a Deus, como São José também queria se entregar totalmente a Deus. E aqui eu falo naquilo que é semelhante à vida consagrada, ou seja, não abraçarem o matrimônio propriamente, não terem vida conjugal. Isso se fica claro porque quando o anjo diz para Maria que ela ficaria grávida por obra do Espírito Santo, embora ela já fosse casada com São José, embora não vivessem juntos, mas podiam ter normalmente vida conjugal já, Maria diz: mas como isso acontecerá se eu não conheço homem algum? Ele disse: você ficará grávida, você conceberá. Ela poderia pensar: não, então vou ter a minha vida conjugal com São José, e o filho que nós vamos ter vai ser o Messias. Ela disse: não, mas eu não vou, né? Eu tenho uma vocação especial. E uma coisa também que corrobora com isso é o fato de que nós sabemos que a união matrimonial é uma entrega de vida, inclusive de corpos, né, um ao outro. Vocês que são casados, você que é o esposo, o teu corpo pertence à tua esposa. O teu corpo é propriedade, juridicamente falando até, é propriedade da tua esposa. Assim como a esposa também, o teu corpo é propriedade do teu esposo. Por isso que um casal não pode se negar ao outro na vida conjugal sem justa causa. Então, se só Maria tivesse o desejo de se consagrar a Deus, mas José quisesse ter uma vida conjugal normal, seria, digamos assim, uma violência contra São José, porque estaria indo contra aquilo que é próprio da vocação matrimonial. Então aqui a gente entende que essa Sagrada Família é uma vocação toda especial, é verdadeiramente uma Sagrada Família. Maria e José são verdadeiramente esposo e esposa, mas sabemos que não tiveram vida conjugal. Maria é a sempre Virgem Maria. São José também certamente um homem virgem, um homem casto, um homem consagrado a Deus, sem aquelas ideias de que São José era um velhinho já, que andava arquejando, porque não, nada disso, tem que ser um homem forte. Imagine, levar Maria a atravessar o Egito, ter que trabalhar, era um homem que tinha que ter muita força para enfrentar o que eles enfrentaram. Mas para dizer que o que unia a Sagrada Família era o amor. Eu falava na missa de Natal
que São Tomás diz que a encarnação de Cristo vem nos curar da assídia, dessa tristeza diante do bem espiritual, que mata em nós a fé, a esperança e a caridade, mas sobretudo a caridade e o amor, porque nós dizemos que o amor, o sentido mais profundo do amor é o que nós chamamos em latim de gaudium, é a alegria da união, de estar unido. O gaudium, a alegria do amor, é quando eu consigo estar e permaneço estando unido à pessoa amada. Então Deus, por amor a nós, se uniu a nós na sua própria encarnação, mas também se uniu a Maria e a José de modo especial. E Maria e José foram unidos a Jesus de um modo todo especial. Imagine você botar o Filho de Deus para dormir, né? E poder passar a noite ali adorando, contemplando o próprio Filho de Deus, né? E o grau de santidade crescia ainda mais na vida deles, né? Por isso que é a Santíssima Virgem Maria, o Santíssimo São José, castíssimo coração de São José, Santíssimo Coração de Maria. Isso é um mistério muito bonito da nossa fé, que mostra e vem dizer a nós também algo para as nossas famílias. O que esse exemplo da Sagrada Família pode mostrar para nós? Aqui eu já dou um conselho para vocês, sobretudo os casais, para quem já tem, para quem já é casado, e se tiver aqui casais de namorados, para que já possam ir também pensando essas coisas, né? Colocando diante de Deus o namoro. O primeiro conselho que eu dou é vocês pegarem essa liturgia de hoje, sobretudo a primeira leitura e a segunda leitura. Acho que se fosse casado, eu mandava botar num quadro essas duas leituras assim. Juntava com a de Efésios 5, mandava botar num quadro assim, para a gente pelo menos toda a vida que acolá ler essas passagens, que são muito bem selecionadas para a liturgia de hoje, que fala da relação entre esposa e esposa, e da relação do casal com os filhos e vice-versa. Primeiramente, já a primeira leitura, eu vou mencionar aqui diretamente o que se menciona e depois quero dizer algumas coisas a mais. Nem sempre temos essa oportunidade da Sagrada Família, uma vez por ano, né, digamos assim. Primeiro fala da dimensão de que Deus honra o Pai nos filhos e confirma sobre eles a autoridade da mãe. Que quem honra o seu pai alcança o perdão dos pecados. A relação dos filhos para com os pais. Primeiramente, a dimensão do respeito, da gratidão. Nós dizemos que quando um filho se revolta contra o pai, contra a sua mãe, ele se revolta contra si mesmo. Porque o que nós somos como filhos, nós herdamos dos nossos pais. A minha aparência física, a cor da minha pele, o meu modo de ser, tantas dimensões ainda com a ciência hoje, tantas questões genéticas. Eu sou uma parte dos meus pais, digamos assim. Então, quando eu me volto contra os meus pais, eu me volto contra mim mesmo. E a nós cabe uma atitude de gratidão eterna aos nossos pais, porque a eles nós devemos nada mais, nada menos do que a nossa própria vida, a nossa própria existência. Então, o respeito dos filhos para com os pais. E nós vemos hoje uma cultura onde muitas vezes se tem perdido a dimensão do respeito dos filhos para com os pais. E às vezes até se incentiva isso, né? Por exemplo, muitas vezes na criação dos filhos, às vezes hoje uma psicologia, entre aspas, entre parênteses, né, que diz assim: não, a gente não pode brigar com o filho, não pode contrariá-lo, porque o menino vai ficar traumatizado, aí vai ter que levar no psiquiatra, nós temos que dar amor e carinho, a criança é sempre perfeita, e temos que deixar fazer tudo o que ele quer, porque, né, é um anjinho de candura. E nós sabemos que isso não é verdade. Nós sabemos que os pais são aqueles responsáveis de moldar o filho. O filho é como se fosse uma pedra bruta que o artesão tem que ir ali lapidando, podando, orientando, educando, porque senão a criança se perde completamente. Então, primeiramente, educá-la na fé,
Tem às vezes uma loucura do nosso tempo. Não, eu não vou batizar, eu não vou orientar a religião, eu vou deixar que quando ele cresça, ele decida o que ele quer ser. Né? Tem um grupo, um departamento de polícia nos Estados Unidos que fez uma pesquisa e fez um texto que é assim: 10 conselhos para você tornar seu filho um marginal. Né? Eu não lembro todos os 10 conselhos, mas um deles era assim: não fale de Deus para os seus filhos, deixe ele crescer e decidir o que ele quer ser, que aí ele não vai querer mais saber de Deus de coisa nenhuma, e Deus vai ser ele mesmo e vai causar muito problema para a polícia e para o resto do mundo. Né? Então, o primeiro passo é educar o filho na fé. A maior herança que os pais podem dar aos filhos é a herança da fé. Eu falo às vezes, vocês já falei alguma vez na catequese, mas em algumas ocasiões eu falo. Eu fico muito impressionado quando uma criança chega na catequese, talvez com seus 6, 7, 8, 9, 10 anos, e a criança ainda não sabe rezar. Uma criança chega na catequese, ainda vai aprender o Pai Nosso, a Ave Maria. Eu costumo dizer assim, com a criança, quando ela vai entrar na catequese, ela já deveria, no mínimo, saber rezar um texto sozinha. Nem que seja só a continha sozinha Pai Nosso, continha sozinha Ave Maria e o credo. Porque os primeiros catequistas são os pais. Você esperar que a paróquia vá oferecer a catequese, essa catequese é um complemento, é uma preparação já para um sacramento. Mas a catequese para a vida cristã, os catequistas são os pais, primeiramente com o seu próprio exemplo, com o seu próprio exemplo. E unido a essa questão da transmissão da fé, a transmissão da ordem da vida, da organização, não deixar a criança fazer tudo o que ela quer, porque depois a criança fica birrenta, a criança fica insuportável, né? Diga-se de passagem. Hoje esse grande problema, ainda mais hoje, dos celulares, da internet, crianças, eu acho isso um absurdo, isso é um crime contra a criança. Hoje tem crianças que já têm o próprio celular, já tem a própria conta no Instagram, e a criança passa horas e horas e horas por dia no celular. Padre, mas é porque ele fica ali vendo joguinho, desenhozinho, fica um anjinho de cantura, eu acho tão bom. Mas você está destruindo essa criança. Depois a criança fica extremamente irritadiça. Você vai tirar o celular, o menino vira um monstro. Depois vem problemas na escola, no estudo, vai ter que usar óculos mais cedo. Tantos problemas, né, que vão surgindo. Mas sobretudo essa questão de saber dizer sim, saber dizer não, né? Eu lembro, né, a minha mãe, ela está aqui, né? A minha mãe diz assim, ó, tal hora dentro de casa, se eu brincando com os meus filhos. Eu sabia que se desse a hora eu entrasse em casa, eu ia ver, né? E se eu dizia, Marcelo, a gente tremia até a coluna espinhal, se tremia porque tinha aquele senso de autoridade que era minha mãe. Outro grande problema hoje também, esse costume, eu fico assim impressionado quando vejo uma criança, um filho olha para o pai e diz, mas você, né? Você. Veja assim, como um bispo, eu diria assim, se eu fosse um pai, jamais o filho meu se dirigiria a mim como você. Eu não sou teu parceiro, eu sou teu amigo, eu sou teu pai, você me respeita. Senhor, senhora. E se eu visse o meu filho chamando a minha esposa de tudo, senhora, a sua mãe é a minha esposa, você deve chamar ela de senhora. Parece coisa opressiva? Não. Você tem que incutir nos filhos o senso da autoridade. Porque se a criança não aprende dentro de casa que ela não é um Deus, que ela não é um rei, e tem pessoas a quem ela tem que obedecer, respeitar, essa criança vai crescer e vai se tornar um adolescente que vai causar muitos problemas. Não vai respeitar os professores na escola. E quem aqui é professor, vou chamar para dar um testemunho aqui, era uma hora que eu sei o sofrimento que os professores passam, né? Antigamente a gente fazia uma traquinagem no colégio, chegava em casa e levava uma pizza, né? Hoje, se um professor chamar a atenção de uma criança, no outro dia vai os pais na escola brigar com o professor e com o diretor. É o como inverter, né?
Então esse amor, o amor ele passa pela educação, né? Mas aqui também tem um sentido contrário. Muitas vezes os pais, quando vão falar com os filhos, às vezes não orientam, mas eles fazem desaguar a sua raiva, a sua ira. Menina, para com isso, grita e já vai logo assim perdendo a cabeça completamente. E às vezes chega assim: padre, mas eu digo para ele 1000 vezes, olha, não faça isso e tal, e ele vai e faz e não. Olha, já Platão, há milhares de anos atrás, digamos assim, os gregos já entendiam uma coisa: a criança, ela aprende por imitação. Platão, ensinando na República sobre como educar os filhos, e em outras passagens, isso é um pagão, digamos assim, e é uma coisa que é uma verdade até hoje. A criança, se você fala gritando, que a criança vê que você está com raiva dela, a criança ela não consegue captar o que você está falando. O que ela consegue captar é só o que? Minha mãe está com raiva de mim. É só isso que a criança consegue captar. Então a criança ela aprende por imitação. E se pudermos usar uma palavra cristã, pelo testemunho. É pelo modo de tratar, pelo modo de comportar-se. É o modo como ver como o casal se relaciona um com o outro, que o filho vai tratar os pais também. Então tem sempre em mente isso, a criança aprende por imitação. Vocês veem até aquelas brincadeirinhas, né? Tá lá o vovô anda assim me arquejando, aí lá o bebezinho andando arquejando, imitando o vovô, porque a criança ela aprende por imitação realmente, né? Então ela precisa ver como os pais se comportam. Não é como o pai diz que ele tem que tratar as meninas, é como ele vê o pai dele tratando a esposa dele dentro de casa. É assim que ele vai aprender. Então tem muita atenção a isso. Outra coisa, não querendo me estender tanto, é a questão dos pais entrarem em consenso, né? Porque a criança ela pode também cair na malícia, né? Os pais estão em conflito, aí chega para a mãe e diz: mãe, me dá uma coisa. Não. Aí corre lá no pai: pai, me dá uma coisa. Sim. Agora eu já sei, quando não me der eu vou no outro, aí vou negociando aqui, fazendo um joguete, né? Os pais, quando eles vão tratar com os filhos, sobretudo um assunto, um sim ou não, é importante que um respeite a autoridade do outro. É melhor ainda que decidam juntos antes. Nós vamos falar com o nosso filho, já é crescidinho, tem 12 anos, né? Vamos dizer sim ou não para uma coisa. Não vamos discutir os pais na frente do filho se é sim ou não. Vamos sentar antes. Vai ser sim ou não? Decide ali e os dois juntos é não. Aí o pai diz: é não. Corre lá na mãe. O que foi que seu pai disse? É não. Então é não. Acabou o assunto. Isso é importante para manter esse espírito de autoridade, de respeito. Mas, por fim, quero também dizer uma coisa em relação à própria relação do casal entre si, né? Nós vemos hoje muitos conflitos nos relacionamentos, muitas dificuldades, né? A gente vive hoje numa mentalidade que tem perdido o valor da família, do matrimônio, onde agora o relacionamento é só uma aventura, que na hora que não der certo, separa e arranja outro, né? Ou às vezes alguns, sobretudo para as mulheres, se tenta vender uma ideia de que o homem não é importante, o importante é os filhos e qualquer coisa, manda o homem embora, aquela mentalidade bem excludente em relação ao homem, né? Mas isso não é o que Deus nos ensina. O homem e a mulher, quando se casam, se tornam uma só carne, e a relação do casal é até mais importante do que a relação com os filhos, até porque os filhos um dia vão embora de casa, e o casal são os que permanecem para sempre, ou pelo menos até o fim da vida, né, de cada um. Então, trabalhar essa dimensão da relação entre vocês, a questão especialmente, acho que é uma das mais importantes, porque às vezes é a fonte onde a coisa começa a se perder, é a questão do diálogo. Acho que eu já falei aqui outras vezes, né? Existe um grupo de espiritualidade matrimonial, semelhante ao SCC, tem também as equipes de Nossa Senhora. Eu já acompanhei várias equipes, aqui no Brasil, acompanhei também equipes de casais na Espanha, quando eu morava lá, e eu percebia que eles têm os 5 pontos concretos de esforço. E tem um que para mim eu via sempre que era o essencial, que se falhar ali tudo desanda, que é o que eles chamam de o dever de sentar-se, que se relaciona ao diálogo do casal. O casal, uma vez por mês, tem que sentar só os dois
sem os filhos, sem ninguém, bota o celular no modo avião, o tempo que for necessário, senta só os dois e vão partilhar como foi aquele mês de caminhada do casal. Faz uma oração antes, né? Pede o Espírito Santo para não virar uma briga, né? E ali cada um vai disposto a perdoar o outro, mas também com a humildade de pedir perdão pela falha, e reconhece o que o outro apresenta. E ali vai partilhar, vai colocar: olha, você fez isso, eu não gostei disso, né? E às vezes porque o homem e a mulher têm modos diferentes de pensar. Tem uma questão, por exemplo, né? Assim, a parte mais tipo, às vezes um homem que é um fleumático, né? Tem um temperamento fleumático, é ali muito lento para fazer as coisas, ele tem o tempo dele. Aí casa com uma mulher que é muito ativa, né? Tem um temperamento colérico. A mulher é virada no 220, 24 horas, e é muito ágil. Em uma hora ela lava a louça, ela faz comida, ela ajuda os filhos, ela faz... Então, às vezes a mulher vem se queixar para o padre que meu marido é muito lesado, eu peço para fazer as coisas, ele leva uma hora para fazer, eu não suporto mais, né? Às vezes pode ser que seja realmente um descuido do marido, mas às vezes é uma questão mesmo do modo de ser. Ou então o contrário, o marido chega para minha mulher virada nos 220 e eu estou para ficar louco, porque na hora que eu sento a mulher quer que faça uma coisa e vira uma loucura, e está sendo difícil, estamos brigando muito por causa disso. Às vezes o problema aqui qual é? É a tentação, todos nós temos, de querer avaliar o outro a partir de mim mesmo. Eu quero que o meu esposo seja de um jeito a partir do que eu acho que ele tem que ser, como eu sou, e tem que corresponder dessa maneira. Mas não é assim que o matrimônio funciona. A gente não compra um marido na loja que faz lá a configuração, a gente vai preparar um personagem do jogo de videogame. A gente tem que amar a pessoa como ela é. Claro que o marido, pegando aqui o mesmo exemplo, se ele é um fleumático, ele é muito lento para fazer as coisas, ele pode ver que ele tem que melhorar um pouco mais de agilidade numa coisa, noutra, responsividade. E a mulher também tem que dar um freiozinho, ter mais calma, dar um pouco mais de tempo, né? Tem que ser buscar o ponto de equilíbrio. Mas muitas vezes essa cobrança é excessiva, né? E depois essa dificuldade de reconhecer o próprio erro, a própria falha, né? Não aceita que errou, é sempre o outro que errou. Aí vai se confessar: padre, eu vim te confessar, mas padre, porque o meu marido ele é assim, tira a minha paciência. Aí eu digo: olha, você veio se confessar ou veio se confessar pelo seu marido, né? Ou vice-versa. Então ter essa calma, ver como o outro é, saber acolher o outro na sua personalidade e procurar pedir a Deus, sobretudo, a graça de manter esse diálogo, esse dever de sentar, você sentar. Se você tem uma queixa contra o outro, fala, chama, senta. Não fica guardando no coração, que vai virando uma bola de neve, de angústia, de raiva. Às vezes um café que foi mal passado vira motivo de uma confusão sem fim. Mas na verdade já é a consequência de vários desgastes que não foram partilhados, não foram conversados. E também manter sempre a boa vivência, não é a expressão mais correta, mas para que vocês entendam, né? O casal nunca deve perder a dimensão do namoro, né? Às vezes acontece quando o casal começa a ter filhos, né? Então, claro que vem as preocupações naturais. Às vezes o casal parece que perde o sentido de casal, né? E aí fica muito preocupado, a vida conjugal fica muito fraca, vai se perdendo, né? E às vezes acontece, mesmo entre casais mais jovens, não tem mais vida conjugal, ou seja, o ato da união conjugal, né? Às vezes acontece uma coisa que não é boa, de jeito nenhum. Aí um vai dormir num quarto, outro vai dormir no outro. Não tem mais vida conjugal, não tem intimidade conjugal. Isso é extremamente prejudicial para o casal. É um sinal de que algo já não está bem. Então, mesmo o casal tendo filhos, mesmo com os trabalhos, é preciso manter a intimidade, a vivência conjugal, né? Poder ter a expressão, o namoro, né? O casal nunca deve deixar de namorar, de ser namorados, nesse sentido de ter essa intimidade, essa delicadeza, sensibilidade para com o outro, porque isso são sinais de que algo não está bem. Porque depois, assim como o amor para com Deus ele pode esfriar na assídia, né? Existe a assídia também na vida matrimonial, que é quando se vai perdendo a fé,
aqui no sentido da união affectus, ou seja, a união afetiva. Eu vou perdendo o afeto. A falta de fé, ou seja, eu não confio mais na pessoa, uma falta de confiança. Depois vem a perda da esperança, eu estou achando que não vai dar certo, eu não luto por isso. Mas o principal é quando tem a perda da caridade, do amor. Do amor, ou seja, de que a gente diz na teologia que o amor é a capacidade de fazer o dom de si mesmo e de acolher o outro. Uma pessoa ela só se realiza quando ela sente que ela está dando a vida dela como um dom de amor para outra pessoa e acolhendo a outra pessoa como um dom de amor. Isso é a essência da nossa relação com Deus, mas é a essência, o núcleo também do amor matrimonial. Eu me casei para dar a minha vida a esta mulher. Quando eu estou lá mesmo trabalhando, nem que seja um trabalho ingrato, cansativo, eu estou ali cansado, mas digo, Senhor, mas o suor do meu rosto é para eu sustentar aquela mulher, para eu sustentar aquele filho, porque eu amo eles. E eu estou me sacrificando porque eu sinto sentido na minha vida em dar a vida por eles. E um homem, digo para vocês homens agora em particular, até para os que não são casados, mas que são chamados ao matrimônio. Um homem só se realiza, só sente que ele achou o seu lugar no mundo, se a sua vocação é o matrimônio, quando você encontra uma mulher, não várias mulheres, mas uma mulher, você diz, é por essa mulher que eu quero entregar a minha vida, é por ela que eu quero trabalhar, por ela que eu quero me gastar, por ela que eu quero me consumir, e pelos filhos que o Senhor nos deu, e a minha vida vai ser uma entrega de dom de amor para ela. Aí sim você está pronto para se casar. Aí sim você se torna um homem de verdade. Aí sim você vai encontrar o sentido do matrimônio na hora que as coisas estiverem ruins, na hora que estiverem difíceis, na hora que vier uma enfermidade, na hora que vier uma dificuldade. Senhor, mas a minha vida pertence a ela. Nós vamos lutar, vamos permanecer unidos. Deus vai nos ajudar a vencer essa tempestade e vamos ficar juntos até o fim, como prometemos a Deus. A mulher a mesma coisa. A mulher a mesma coisa. Então, quando você perceber que de repente o seu amor começa a se tornar o contrário do dom de si, ou seja, eu começo a me fechar em mim mesmo e a rejeitar o outro, né? Não quero mais ter vida conjugal, não quero mais dormir na mesma cama, não quero mais ter intimidade, quero estar sozinha na minha, quero sair muito com as minhas amigas, mais do que com meu esposo, quero sair com os meus amigos, vou fazer coisa ridícula que existe, condenável, vou pro bar com os meus amigos e deixar a mulher em casa, vergonhoso isso, né? Ou, digo até mais, vou passar o dia na igreja servindo a Deus, né? Digo um exemplo que aconteceu uma vez, não aqui em Fortaleza. Uma senhora veio, eu vi que ela estava manhã, tarde e noite na igreja. Mas também que ela é casada. Manhã tarde na igreja ajudando o padre. Aí uma vez ela chegou se questionando para mim, padre, eu sofro muito porque o meu esposo não entende o meu serviço aqui na igreja, diz que eu não tenho tempo para ele e tudo. Eu falei, mas a senhora percebeu que a senhora passa o dia dentro da igreja mesmo? Será que a senhora não está aqui na igreja, não é fugindo do seu esposo não, da convivência com ele? Aí quando ela veio conversar comigo, e era isso mesmo. Não é que eu não tenho dificuldade com ele, a gente briga. Então, seu primeiro lugar não é ajudando o padre não, o seu primeiro lugar é com o seu esposo. A sua vocação é o matrimônio. No tempo que você tem extra, você serve na igreja. Aqui os casais da SCC, né? Aqui várias pessoas. Sua primeira vocação é na sua casa, com seu esposo e seus filhos. E no tempo que vocês podem, vocês disponibilizam para servir a Deus na igreja também, no serviço litúrgico, né? Mas você não vai fazer um serviço para escapar da convivência familiar, está tudo errado. Então peçamos a Deus que Ele nos ajude. Eu digo isso porque nós vemos tantas dificuldades entre os casais hoje em dia, né? Então se cuidem entre vocês, evitem más amizades, né? Sei que o que eu vou falar aqui agora é uma coisa que às vezes gera mal-estar, mas cuidado com o uso das redes sociais, né? Talvez seja a última vez que eu digo isso para vocês, né? Eu falei alguma vez.
A mim, eu digo agora, eu sou mais novo do que muitos casais aqui, mas eu falo como padre, eu falo como pai espiritual. Se eu estivesse atendendo vocês na direção espiritual, só cada um em particular. Tome cuidado com o uso das redes sociais. É tão estranho pessoas casadas se expondo excessivamente na internet, né? Pessoas casadas, mulheres casadas. Eu não estou aqui julgando, não estou aqui, né? Cada um acolhe no coração como desejar. Uma esposa, uma mulher casada, fotos muitas vezes sensuais, fotos na praia só de biquíni, onde todos os homens podem ver como é o corpo daquela mulher, né? Ou também homens também às vezes se expondo também de outras maneiras. Será que está certo isso? Será que o teu corpo pertence ao teu esposo, né? Você joga na internet, é uma vitrine, né? Então, às vezes algumas postagens muito sensuais, às vezes é um modo de olhar. Tem gente que tem um jeito torto. Você perdoa o que eu vou fazer agora, né? Tem mulher que tem problema na coluna, que vai tirar foto, tem que ficar assim. Eu não sei o que é, né? Ou seja, o que você está querendo? Você está querendo mostrar o seu corpo? Para quem? Para quem? Se você é casado e tem o teu esposo. Então eu digo isso, eu não estou julgando ninguém, porque isso é uma mentalidade onde as coisas vão se tornando naturais e normais. Mas isso fere o matrimônio, e isso fere a própria natureza pessoal. Porque quando eu fico muito preocupado de que outras pessoas, que não é a minha esposa, que não é o meu esposo, venham me olhar e me desejar e me elogiar, alguma coisa não está bem na alma. Não estou dizendo que você está intencionalmente cometendo adultério. Não estou dizendo nada disso. Para que cada um medite no coração, né? O que é que realmente se passa na minha alma quando eu faço isso? O que é que realmente se passa na minha alma quando eu faço isso? E o quão isso pode, dentro de mim, pessoalmente, atrapalhar a minha vida matrimonial. Isso é um exemplo da internet que eu falo, mas se aplica também a todas as questões. Amizades. Você é casado, tem uma amiga, um amigo, começa com conversa torta, afasta, bloqueia, não quero saber. Você tem que proteger o seu próprio lar familiar, sua própria união matrimonial. E tudo isso por quê? Por amor. Porque eu me entreguei à minha esposa, eu me entreguei ao meu esposo. Tendo Deus como fonte do amor, peço a Deus a graça de amar a minha esposa como ela merece ser amada e como eu preciso amar. Peço a Deus a graça de amar o meu esposo como ele merece ser amado e como eu desejo amá-lo com todo o coração, mas que sem a graça de Deus eu jamais conseguirei. E de amar os meus filhos, sendo para eles a imagem de Jesus, de José e de Maria, da total doação de amor, dando a eles o testemunho do nosso amor matrimonial. Para que o pai possa dizer, se um dia o meu filho for se casar, que eu possa ter mostrado para ele como é que se ama uma mulher, como é que se ama uma esposa. E a mulher possa, eu vou mostrar para o meu filho, para a minha filha, como é que se ama um homem, como é que se ama um esposo. Porque o amor matrimonial é um amor de eleição. Eu te escolhi. E eu termino, perdão pelo alongamento excessivo, com uma frase de um poeta francês que é belíssima. Não sei qual é o nome do poeta. O Papa João Paulo II conta numa audiência que uma vez ele, quando era bispo, fez uma brincadeira dizendo que o matrimônio era como uma jaula e quem está fora quer entrar, mas quem está dentro quer sair. Ele falou num contexto de brincadeira, e ele depois recebeu uma carta de um senhor repreendendo ele como bispo por ele ter dito aquilo, e ele foi humilde de partilhar isso. Ele concordou com o homem. Só olha, não diga isso, porque senão passa uma imagem muito ruim. Eu estou casado com a minha esposa há 55 anos, acho mais de 50 anos, e nós nos amamos desde o começo até hoje. E esse senhor coloca para o Papa João Paulo II uma frase de um poeta francês. Gosto dessa frase, belíssima, até me emociona, porque eu sempre tento dizer isso para Deus também, na nossa relação com Deus, mas é uma frase que foi feita para a relação do casal no matrimônio. Ele diz assim, eu não lembro agora como é em francês, mas não importa, em português diz mais ou menos assim, como fosse
um dizendo para o outro, né? Amo-te cada dia mais, hoje mais do que ontem, porém menos do que amanhã. Acho muito bonito isso, né? Amo-te cada dia mais do que ontem, porém menos do que amanhã. Amanhã eu te amarei mais ainda. Então eu tenho esse compromisso no coração. Eu vou amar a minha esposa, todo doer aconteça o que acontecer, o meu esposo. E Deus abençoará vocês sempre, se vocês guardarem no coração esses bons propósitos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.